Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quando você estiver ouvindo e vendo esse vídeo aqui. Faz tempo que a gente não se vê, espero que vocês estejam bem aí durante esse momento. A gente tem trabalhado e pensado bastante para que tudo corra da maneira menos pior, talvez, né? Porque melhor é difícil nesses tempos. Eu vou trazer para vocês aqui, começar a trazer para vocês agora um material que não trata mais genericamente da redação, que não trata mais das partes da redação, de uma maneira genérica, mas a gente já começa a entrar muito mais especificamente, não que a gente não tenha dado esse foco nos outros materiais, mas agora a gente entra especificamente no Enem, e eu vou falar de uma questão presente só no Enem, que é a proposta de intervenção, como vocês já podem ver no rodapézinho aqui do nosso material, beleza? Peço primeiramente desculpa aqui pelo look, pelo modelito, mas é que nesses tempos aí, onde a gente não pode sair de casa, o cabelo já está chegando numa situação crítica. Eu espero que no decorrer das próximas semanas vocês não me confundam com um lobisomem, sei lá. Mas a gente vai acompanhando junto essa progressão aqui da minha tristeza de aparência. Bora então falar um pouco sobre a proposta de intervenção, ok? Isso aqui eu resolvi colocar logo em seguida da matéria sobre conclusão, porque a proposta de intervenção no Enem, ela vem na conclusão, ela deveria vir na conclusão, né? É muito importante que a gente centralize isso na conclusão para que nosso texto não vire uma grande solução do que fazer. Okay? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui então. Como eu disse para vocês, a gente passou pelas 3 partes da dissertação e vamos entrar na proposta de intervenção agora, que é uma demanda específica do Enem, tanto que está na grade do Enem, está na competência 5, lá é uma competência só para proposta de intervenção, então vale muito a gente falar sobre. Eu peço de vocês uma atenção muito grande com esse tema, porque assim, é algo complexo até o momento em que a gente entende. A partir do momento que a gente entende, fica sendo uma das coisas mais fáceis do mundo da gente fazer na redação, beleza? Para a gente começar a pensar a proposta de intervenção, eu quero trazer para vocês uma reflexão que a gente já fez sobre o recorte temático, que é a seguinte, como vocês vão estar vendo aqui, ó, a gente precisa retomar o recorte temático, uma certa reflexão sobre o recorte temático do Enem especificamente. Por quê? Como a gente já viu, a prova do Enem, ela sempre vai apresentar aqui, ó, um problema social de amplitude nacional ou internacional, né? Os problemas sociais que o Enem traz não se restringem só ao Brasil, mas o Enem dá o foco no país, enfim, por ser uma prova nacional, por ser um exame nacional, ok? Então, se a gente fizer um exercício básico, um exercício que a gente já fez de reflexão, a gente pode perceber uma coisa importante, que todo problema possui sim suas causas, possui seus motivos, possui suas consequências, mas também possui ou deveria possuir, ou pelo menos a gente espera que possua, né, para a gente não perder totalmente a esperança, possua uma solução. Então, assim, o problema ele tem suas causas, ele tem suas motivações, ele traz consequências para a vida da gente, mas ele também tem uma solução. Esperamos que tenha, ok? E a proposta de intervenção justamente vai trabalhar com essa solução. A gente pode pensar, então, a proposta de intervenção de um conceito um pouco mais fácil para a gente assimilar e para a gente lembrar, que é justamente a solução para o problema apresentado no recorte temático. Então, se o Enem falou para mim lá que o problema é a pobreza, pobreza, a gente tem que dar uma solução para a pobreza, ok? Pode não ser fácil, a gente vai ver um pouquinho melhor ao longo da apresentação, ok? Ó, vamos aos pouquinhos então. A gente entende que precisa ter, que é importante ter, ou pelo menos o motivo pelo qual se tem uma proposta de intervenção quando é apresentado para a gente um problema de amplitude nacional, beleza? Mas, muito para além de saber que precisa ter, a gente precisa saber como fazer, ou então, melhor, antes até, o que deve ter na minha proposta de intervenção, o que deve ter na minha solução do problema. E aí, aqui
é um daqueles momentos para a gente pausar o vídeo e ficar como reflexão. Eu deixei aqui o quadro um pouco maior do que a formatação. Quando você tiver o arquivo, se você quiser imprimir, você vai ter mais espaço. Ou se você quiser fazer no caderno, tanto faz. Mas vamos pensar, vamos refletir um pouco então sobre o que vocês pensam tomando por base a experiência escolar, a nossa experiência escolar, a nossa experiência de vida também. O que compõe uma proposta de intervenção? Ou de maneira mais clara, né? O que compõe uma solução? Então vocês podem pausar, fazer um pequeno resumo aí, fazer um pequeno rascunho, um esboço do que compõe essa solução, ok? E aí a gente já prossegue para pensar sobre isso. Antes de tudo, é normal a gente ter dificuldade para expressar esse tipo de conhecimento ou para formular de uma maneira textual, escrever pontualmente esse tipo de conhecimento. Mas é uma questão que a gente já tem muito internalizada. Porque a gente conversa, a gente troca ideia, a gente debate. Nesses tempos a gente debate de uma forma um pouco diferente do usual, né? Ou um pouco mais violenta que o usual. Mas em algum momento ou em algum contexto ideal a gente troca ideia, a gente debate, seja a coisa mais simples. E dentro desse debate a gente às vezes se depara com problemas e que a gente apresenta soluções para esses problemas. Seja, por exemplo, quando a gente estiver discutindo quem que vai fazer um serviço da casa, ou quem que vai fazer uma compra, ou melhor, quando a gente estava discutindo quem que ia fazer uma compra, né? Mas enfim, a gente trabalha com soluções para os nossos problemas normalmente, então é importante que a gente não tenha medo desse ponto e achar que isso é uma coisa nova, que é uma coisa, nossa, meu Deus do céu, não sei fazer. A gente sabe fazer, é só a gente formular isso de uma maneira mais formal que possa caber no texto do Enem, ok? E para isso, eu escolhi dividir em 4 pontos a princípio para a gente trabalhar com isso aqui. São também os 4 pontos que o Enem usa, e talvez, Vitor, você tenha usado isso porque o Enem usa, muito provavelmente, né? Mas a gente esconde essa parte para parecer chique. Beleza? Vamos para os 4 pontos aqui, ó. A página troca muito rápido e dá esse susto na gente, normal. Os 4 pontos que o Enem vai exigir e que, por ele exigir de uma maneira bem clara, fica bom da gente trabalhar com esses 4 pontos. Vocês viram a Aurora passando aqui, né? Primeiro, agente. E aí, para a gente entender cada um desses pontos, a gente tem uma pequena definição logo em seguida. O agente, quem deve tomar a ação que vai levar à solução do problema, né? Aquele indivíduo, aquele ser, aquela entidade que vai promover a ação. Meu Deus do céu. Que vai promover a ação para a solução do problema, ok? Em segundo, a ação. Aí, justamente, o que vai ser feito propriamente para que se solucione o problema. Então, alguém vai fazer alguma coisa, perfeito? Meio e método. Como eu vou colocar aquela ação em prática? Então, alguém vai fazer alguma coisa de alguma forma, por algum meio, de algum método. Então, como que eu vou colocar aquela ação em prática? E a finalidade? Quais os resultados que aquela ação vai gerar para solucionar o problema? Ok? Então, eu tenho alguém que vai fazer alguma coisa de algum jeito para causar algum efeito. Nossa, Vitor, meu Deus do céu. Vamos com calma que a gente vai ver cada um desses pontos separadamente e depois a gente vê isso num exemplo, né? Como que a gente pode pensar isso. Só que, antes da gente ver como, é legal que a gente faça uma pequena reflexão, que é, a gente já trabalha com isso aqui no nosso cotidiano e a gente só precisa formalizar isso um pouco pro Enem, beleza? O que muda do nosso cotidiano pro Enem? Vamos lembrar de novo da reflexão do recorte temático, ok? Se a gente parar para pensar nessa reflexão do recorte temático, a gente vai se deparar com a questão de que as propostas do Enem, ok, elas nos trazem um problema de abrangência nacional, justo, justo. Só que o que isso implica? O que mudar do nosso cotidiano para um problema de abrangência nacional implica em como eu vou apresentar
no que eu vou apresentar para a minha solução. Aí aqui a gente tem que imaginar. A gente pode fazer esse trabalho com um problema qualquer. Pensa aí um problema nacional, alguma coisa que você percebe que está ruim no país, que você se descontenta com. Vamos refletir sobre uma possível solução para isso, ok? E aí a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Esse problema nacional, essa questão que incomoda a gente, que está presente em todas as partes do país, violência, pobreza de novo, corrupção, saúde, educação, qualquer problema que você perceba que tem uma abrangência nacional, vamos refletir sobre ele. O problema pega o país todo. Então, que tipo de agente ou quais agentes a gente pode pensar que são capacitados para desenvolver ações a nível nacional? Então, quais entidades, quais seres, quais agentes podem ter uma abrangência nacional para intervir sobre esse problema, beleza? Para além dos agentes, quais ações a gente consegue imaginar que provocam mudanças a nível nacional? Será que para a economia de água, eu, individualmente, fechar minha torneira e não usar mais água, produz algum impacto? Individualmente, vamos lá. Beleza, para além da ação, quais métodos têm abrangência nacional? Como que eu produzo uma ação de abrangência nacional? Aí, de novo, será que uma ação individual, um método de ação, então, portanto, individual, tem esse impacto? E aí, por último, no rodapézinho aqui, quais os objetivos alcançados? O que eu espero de resultado disso, beleza? Os objetivos que eu vou causar esperam resultados de que proporções? Novamente, uma proporção individual. Eu quero trazer algo para causar uma ação pontual, ou eu quero causar uma ação ampla. De que forma eu quero causar isso? Ok? Aqui eu vou deixar um espação para vocês. Não sei quantos de vocês imprimem o material, mas enfim, deixo aqui um espaço para que vocês façam essa reflexão que pode tomar um tempo, mas que é muito importante para que a gente consiga concretizar na cabeça da gente essa diferença entre solucionar um problema de abrangência nacional e solucionar questões cotidianas, ok? Então pode pausar aí, fazer o pequeno rascunho no caderno, o esboço, ou mesmo aqui no espaço da folha, beleza? E a gente continua. Logo abaixo, eu pontuei aqui, e quero falar para vocês também, que eu sei que essa reflexão é difícil. Não é fácil a gente extrapolar, a gente abstrair a esse nível. É por isso também que eu vou trazer no final do material diversos links abordando vários assuntos de abrangência nacional, seus agentes, suas ações, abordando a estrutura do nosso governo, como que a gente pode pensar o governo também como um agente, ou pensar ações que o governo pode tomar a partir da compreensão do que é o sistema de governo. Ok? Só que, para esse primeiro momento, se vocês trouxeram alguma coisa nesse sentido, você acertou. Por exemplo, se dentro dos agentes você pontuou o governo, a sociedade, a população, o Estado, as empresas, entidades que tenham uma abrangência nacional, um indivíduo só promovendo uma ação individual não causa impacto, mas a população como um todo produzindo a mesma ação pode causar um impacto. Da mesma forma que, se você trouxe ações como criação de leis que vão ter um impacto no país todo, se forem leis federais, aumento da fiscalização para questões que sejam problemáticas, corrupção, então aumentar a fiscalização como um todo no país pode ajudar? Talvez. Se eu pontuar não só
a mudança de um hábito individual, mas a mudança de hábitos coletivos, então, se eu fechar a minha torneira, talvez não ajude. Mas se todo mundo fechar as suas torneiras, talvez produza algum impacto perto do impacto que o agronegócio produz. Mas vamos que vamos. Melhoria na educação, melhor educação a nível nacional pode trazer algum impacto? Muito provavelmente. Parcerias públicas e privadas trazendo grandes empresas de abrangência nacional para produzirem impactos, para produzirem ações positivas nesse caso, né? Ok? Vai dar aquela mudada brusca. Meios e métodos, então. Se você trouxe meios e métodos como investimentos, consultas públicas, eu quero promover uma mudança legislativa, vamos consultar aqui a população para que isso seja mudado. Criação de escolas, de hospitais, criação de infraestrutura nacional. Podem ser bons meios, bons métodos, tudo bem. E quais finalidades trariam impacto nacional? Coibir certas atitudes corruptas, por exemplo, ou coibir certas atitudes violentas a nível nacional? Mudar a perspectiva da sociedade como um todo? Então, parar de produzir ou reproduzir um certo comportamento a nível nacional, mudar essa perspectiva social para que a sociedade passe a se comportar de uma maneira diferente, menos agressiva com o meio, ou enfim, mais sustentável, alguma coisa do tipo. Ok? Tornar a sociedade crítica também, crítica e atuante, para promover mudanças. Ok? São algumas abstrações possíveis, pensando que tudo isso tem que ter um impacto a nível nacional, tem que ter uma abrangência a nível nacional, porque é um problema de nível nacional. Ok? A gente começa então a perceber um pouco a complexidade da proposta de intervenção. Ela tem uma base naquilo que a gente faz no nosso cotidiano, que é apresentar soluções, mas ela extrapola aquilo. Senão a gente só falaria para vocês, então responde como vocês respondem lá no dia a dia de vocês, tá suave. Por isso que a gente tem que trabalhar, fazer essa reflexão, ok? É difícil, então, a gente fazer essa extrapolação e conseguir mobilizar todos esses elementos de uma forma coerente. Eu não posso simplesmente falar que o governo deve fazer alguma coisa se aquilo não for do escopo do governo, por exemplo. Por isso que é importante a gente saber, conhecer o nosso sistema político, quais que são as suas limitações, as suas responsabilidades, como que ele atua. Também a gente precisa compreender como que funciona, talvez, o desenvolvimento econômico do país, quais que são as regras do jogo colocadas para que a gente saiba onde que a gente pode mexer. Também, e aí talvez para a vida, né? Mas aí a gente usa a redação como um motorzinho, a gente entender nosso papel como cidadão, como sociedade. E aí aqui uma pequena provocação para quem não gosta de redação. Redação é incrível no aspecto de nos levar ao movimento de, por exemplo, entender o mundo que está à nossa volta e que cerca a gente, fazer a gente refletir. A redação para o vestibular, e especificamente, tem esse caráter de selecionar, tem esse caráter de restringir, mas produz efeitos colaterais muito bons, ok? Então, depois da gente ter começado a ter contato com esse conteúdo, a gente precisa entender como a gente aplica esse conteúdo no texto. Nossa, Vitor, muito legal. Sei tudo o que tem que fazer. Como que eu faço? Vamos ver aqui como fazer, beleza? E aqui eu quero trazer para vocês não uma regra, mas uma possibilidade para a gente começar. A gente pode muito bem começar a organizar a nossa proposta de intervenção dessa forma no texto. E a partir daí, a partir do momento que a gente sabe como organizar muito bem essa proposta de intervenção, a gente pode começar a extrapolar, organizar de uma maneira diferente, inverter a ordem desses fatores, enfim, fazer o que vocês quiserem com o texto de vocês. A intenção aqui é dar um embasamento mínimo para que a gente não erre, e a partir do momento que a gente sabe como não errar, a gente tem subsídio para começar a saber como acertar de uma maneira diferente. Ok? Vamos que vamos. Vamos pensar aqui na nossa proposta do conhecimento científico em uma era de fake news. Nessa proposta,
Um dos possíveis argumentos no nosso texto se desenvolveu da seguinte maneira, de forma resumida. As fake news, elas descredibilizam o conhecimento científico, pois a população tende a acreditar nessas notícias sensacionalistas compartilhadas por pessoas próximas. Pois, no país, a educação é muito precária e não forma os cidadãos críticos em relação àquilo que leem. O que eu quero dizer aqui, as pessoas acreditam nas fake news porque elas não têm um embasamento educacional suficiente para duvidar daquilo. Aquilo vem apresentado de uma forma muito próxima, muito convidativa, então se acredita naquilo, não no conhecimento científico, por falta dessa criticidade. Ok? Então, nesse nosso trecho aqui, fica muito evidente o papel da educação, da importância da educação para aquilo. Nada mais correto, então, que na proposta de intervenção eu aborde a educação como um fator a ser resolvido, como um fator que possa resolver esse problema. Uma proposta de solução, então, uma proposta de intervenção que abordasse esse ponto poderia ser algo como isso aqui. Vamos lá. Dessa forma, as informações falsas prejudicam a ciência, pois a descredibilizam e retiram o apoio social ao desenvolvimento das pesquisas. Assim, para solucionar o primeiro ponto, é preciso que o Ministério da Educação amplie, na grade escolar, a carga horária das matérias de língua portuguesa e informática, responsáveis por desenvolver a leitura e o contato com o mundo digital, por meio de investimentos do governo federal, para que os cidadãos cresçam e desenvolvam capacidade crítica e familiaridade com os recursos digitais de busca e checagem de informações, a fim de não acreditarem em fake news. Deixei umas coisinhas passar porque eu digitei meio rápido. Antes de mandar o material para vocês, eu altero. Mas o importante aqui é a gente tentar ver quais são as partes da nossa proposta de intervenção. Aqui o que vocês devem estar pensando no exato momento, mas vamos separar pedacinho por pedacinho, ok? Ou melhor, vamos deixar vocês separarem, ou tentarem separar cada um desses pedaços, cada um desses trechos da proposta de intervenção. Será que dá? Então, um momentinho para vocês pausarem e fazerem essa reflexão, tentarem separar o card para vocês fazerem isso no próprio material. Tá logo embaixo, só não vou passar porque aí já vem a resposta junto, né? Porque a folha está cortada. Então podem pausar e tentar separar aí o nosso card. É normal que a gente tenha uma certa dificuldade, mas vamos por partes então. A princípio a gente precisa excluir a retomada da tese e trabalhar só com o que é proposta de intervenção. Aqui eu tentei separar para a gente o trecho em destaque e cada um dos destaques corresponde ao recurso coesivo, né, para iniciar, o agente, o Ministério da Educação, a ação, amplie na grade escolar a carga horária das matérias de língua portuguesa e informática, o método, vocês ainda estão conseguindo ver, por meio de investimentos do governo federal, e a finalidade, para que os cidadãos cresçam, se desenvolvam capacidade crítica, familiaridade com recursos digitais, de busca e checagem de informações. Justo? Justo. E aí vocês me perguntam, nossa, Vitor, certo, entendi. Mas por que tem trechos sem destaques, sem destaque e outros sublinhados? Ótima pergunta, aluno imaginário. Duas questões, né? Por que tem termos em destaque sublinhados e por que tem trechos que não estão destacados? Primeiro, os termos sublinhados, eles podem ser palavras ou expressões que vão nos ajudar, que vão servir como ponto de referência para a gente. Por exemplo, se eu trago um artigo definido antes do meu agente, eu deixo bem claro que aquilo é o agente, ou fulano de tal, ou agente deve fazer alguma coisa. Do mesmo jeito que eu posso iniciar a minha ação com esse verbo no imperativo, deve fazer. Aqui no caso, amplie. Então eu estou mostrando que a ação deve ser tomada. Estou deixando claro que ele precisa fazer a ação. Estou ordenando que a ação seja tomada. Se eu venho também com uma expressão como, aonde eu coloquei aqui, por meio de,
eu deixo bem claro que aquela ação vai ser feita por meio, através de algum método. Eu deixo bem claro que aquilo que eu vou trazer é o meu método, ok? Do mesmo jeito que, se eu finalizo com a expressão para que, eu deixo bem claro que aquela é a finalidade da minha ação, para que se tenha uma certa consequência, um certo desdobramento, ok? Muito bem. Então essas palavras podem nos auxiliar a organizar isso aqui. E para finalizar, os trechos sem destaque são o nosso detalhamento. E qual é a importância do detalhamento? O detalhamento é muito importante para o Enem. É uma questão decisiva na nossa proposta de intervenção. No nosso exemplo, tem 2 detalhamentos. O primeiro, uma característica da ação. As matérias de língua portuguesa e informática, elas desenvolvem a leitura e o contato com a capacidade crítica, e o contato com o mundo digital, e por isso são relevantes para desenvolver a leitura crítica e a capacidade de checagem. Ok? Aqui eu destaquei só a nossa característica, então responsáveis por desenvolver a leitura e contato com o mundo digital, e no finalzinho da proposta de intervenção eu tenho uma finalidade da finalidade. Então, a gente quer proporcionar um conhecimento crítico para que os alunos não acreditem em fake news. Então, para que os cidadãos cresçam e desenvolvam capacidade crítica e familiaridade com os recursos digitais de busca e checagem de informações. Para que eu quero isso? A fim de que não acreditem em fake news, a fim de não acreditarem em fake news. Ok? Então a gente pode olhar o detalhamento aqui como uma informação adicional em alguma parte da proposta de intervenção. Ok? Porém, tem que ser uma informação relevante para o contexto, do mesmo jeito que estava aqui. Justo? Importante a gente lembrar que o detalhamento ele pode vir em qualquer trecho da nossa, qualquer parte da nossa proposta de intervenção, como estava colocado antes. Então você pode ter detalhamento no agente, no método, na ação, na finalidade, enfim. Então, queria agradecer por terem assistido até aqui. Tentei ser curto, não consegui, 27 minutos já, me perdoem, mas é muito importante que a gente tenha contato com essa matéria. Não deixem de tentar fazer as reflexões e não deixem de perguntar caso tenham dúvidas, ok? Aqui abaixo segue alguns links de indicações para vocês assistirem e tal. Só não vou mostrar porque não sei se posso mostrar isso em vídeo. Mas é nóis. Muito obrigado. Se cuidem, fiquem bem e a gente se vê nos próximos episódios.